Olá pessoal, eu sou Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, como vocês já devem saber, eu tô participando de um projeto que eu já falei pra vocês no outro vídeo, chamado Revisitando Hogwarts. Esse projeto, pra quem não conhece, é um projeto lá do canal Fanatic, da Nath. E a ideia é a gente reler os livros de Harry Potter, um por mês ou a cada 2 meses, dependendo do tamanho do livro. E depois a gente comentar numa live ou num vídeo, a gente ainda tá decidindo se vai ser live mesmo a próxima vez, o que foi essa releitura, como que foi pra gente e como tá sendo. Como a gente fez então o primeiro vídeo sobre Pedra Filosofal, no comecinho de setembro agora, que eu estou aqui atrasada, porque estamos no fim de setembro, não é mesmo? Mas como a gente já fez esse vídeo, eu vou deixar o link pro vídeo aqui pra vocês, se vocês quiserem assistir a live toda. Mas hoje eu vim aqui então pra trazer um dos pontos que eu achei mais legais para comentar um pouquinho mais com vocês a respeito. Para quem quiser fazer parte desse projeto, para quem quiser reler Harry Potter com a gente, ainda dá tempo de entrar. A gente está fazendo a releitura agora de Câmara Secreta e o prazo para essa releitura então é até o finzinho agora de setembro. Então se você quiser pegar o seu Câmara Secreta e reler de alguma maneira, escutar o audiolivro, fazer de algum jeito que vocês não fizeram antes a releitura e depois acompanhar o vídeo junto com a gente da discussão, ver se vocês concordam ou discordam com algumas coisas, é só participar. Eu passo para vocês quando estiver mais perto, né, porque a gente ainda não marcou a data do vídeo de Câmara Secreta ainda. Quando já tiver marcado eu passo para vocês essa data, ok? Então vamos lá? Lumos! Como vocês já devem saber também, eu releio Harry Potter muitas vezes, então essa não tá sendo a minha primeira releitura de Harry Potter, mas de toda maneira, tá sendo a primeira vez que eu estou relendo Harry Potter depois de ter criado esse canal aqui. Então muita coisa bacana tá aparecendo pra mim, na verdade, muito mais do que eu esperava, até. Com certeza foi pra mim muito mais crítico, foi muito mais aprofundada essa leitura, essa releitura agora. Com isso, então, eu queria trazer um aspecto que foi discutido no vídeo da live que eu comentei com vocês, tá o link aqui embaixo, que me chamou a atenção e que realmente nas minhas 320 releituras nunca tinha me ocorrido, então eu achei bacana trazer esse tema aqui pra vocês. Quem comentou, se não me engano, na live foi a Natália, do canal Bits and Bobs. Ela comentou sobre o Neville. Ele conta, né, no primeiro livro, que a família dele, ele sempre foi muito atrapalhado, ele é aquela criança, tipo, alvo de bullying, né, no primeiro livro. Ele conta que a família dele é toda bruxa e que eles temiam muito que ele não tivesse poderes mágicos, que ele não tivesse magia. Então eles faziam testes com ele, e o tio dele principalmente pregava peças, algumas peças até meio pesadas, assim, com ele, pra ele mostrar a magia, né, fazer aquela magia involuntária que as crianças demonstram em algum ponto da vida. A Natália apontou então um paralelo muito interessante que a gente pode colocar com as famílias trouxas a respeito da homossexualidade. O fato de que algumas famílias normalmente testam as crianças que não demonstram algum tipo de heteronormatividade e assim, então a criança, o menino gosta muito de brincar de boneca, a família começa a suspeitar e começa a testar, começa a fazer alguns rituais mesmo, assim, levar pra clube de strip, levar pra ver mulher, falar de menininha, falar de namoradinha. E o fato de a família do Neville ter tanta vergonha, né, ter tanto temor de ele não ser realmente bruxo, é um paralelo ao fato de as famílias temerem que as crianças serão homossexuais no futuro. Ou no presente, né, porque tem muitas crianças que já se identificam homossexuais, apesar de não entender muito bem, desde muito cedo. Eu, Tamires, nunca fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a questão homossexual, nem falando sobre questões homossexuais em Harry Potter, nem nada do gênero, até agora, por uma questão muito simples, eu não sou homossexual, então eu não acho que eu tenho propriedade suficiente para falar sobre o assunto, sem realmente estar ocupando um lugar de fala que não é meu. Então, qualquer informação que eu dei aqui que vocês achem absurda, por favor, me avisem nos comentários. Tipo, menina, ó, não é bem assim o caminho. Que a ideia é a gente melhorar o debate, melhorar a discussão, e essa é realmente a primeira vez que eu estou pensando nesse assunto. Então, a conversa aqui nos comentários vai ser muito importante pra mim, inclusive. Pra traçar esse paralelo com a narrativa de Harry Potter, que é um paralelo que provavelmente não foi proposital, né? Eu não acho que a J.K. Rowling colocou lá especificamente por causa da questão da homossexualidade.
Então, pra gente entender que ele existe, apesar de não ter sido intencional, eu queria colocar então como que funciona na narrativa, para vocês entenderem como que isso se refletiria no mundo real, né? O Neville então acaba sofrendo esse bullying da própria família muito cedo. Especificamente o que o tio dele fez no momento em que ele revelou, né, que era bruxo, que mesmo, que ele tinha magia, o tio dele praticamente afogou o menino, gente. Ele quase que morre afogado. Para não morrer afogado, ele então demonstrou os poderes mágicos. Isso culmina então num garoto que provavelmente já era muito inseguro quando criança, já devia ser meio atrapalhado, devia ter um pouco de dificuldade para lidar com as coisas, e a família não ajuda com o encorajamento. A família faz mais um tipo, realmente você não tá se encaixando, né, lindo? Vamos lá, vamos melhorar esse encaixamento? Então, ele chega em Hogwarts mega inseguro. Ele chega em Hogwarts sem saber direito se ele realmente é um bruxo, totalmente inseguro sobre o fato de ser grifinório. Ele não acha que ele deveria estar na Grifinória, inclusive, porque ele não se acha habilidoso ou corajoso o suficiente para estar lá. E isso torna o Neville uma criança alvo fácil de bullying, porque ele fica inseguro, ele tem problemas de autoestima, ele tem problemas em lidar com a própria força, entender como essa força funciona, e duvida muitas vezes que essa força esteja lá. Um dos primeiros paralelos é justamente a postura da família do Neville, que foi repressiva, que por diversos motivos reprimiu o processo de desenvolvimento dele. A família não respeitou, inclusive, esse processo dele, que talvez fosse um pouco mais lento do que eles esperavam, talvez até por estar comparando o Neville com os pais. Então, se a gente for vir um pouco para o nosso mundo aqui real para entender essa relação, a gente pode realmente tentar ver qual que é o impacto desse tipo de postura familiar numa pessoa homossexual. Como no mundo bruxo, a normalidade é ser bruxo, no mundo real, a normalidade é ser heterossexual, né? Então, você temer essa anormalidade de uma pessoa que já não se sente normativa, uma pessoa que realmente sente que não se encaixa em alguns padrões sociais, né? Ela já tem alguma dificuldade de entender como muitas coisas estão indo para um lado e ela tá, poxa, indo para o outro, como assim? Essa sensação já é difícil o suficiente para lidar dentro de si. E quando ela é encorajada ou embasada pela família, ela agrava muitas coisas na cabeça da pessoa. Essas dificuldades eu não vou nem falar sobre os homossexuais, eu vou falar sobre o Neville, o que isso gerou nele, para que vocês entendam o que isso gera em muitas pessoas que têm que passar por isso. O Neville teve muita dificuldade de aceitar, entender e aceitar a individualidade dele. Precisou até o chapéu seletor falar para ele que ele era um grifinório, porque ele mesmo não acreditava nisso. A gente nunca sabe no que essas dificuldades vão resultar, porque cada pessoa vai reagir às coisas e às situações de uma maneira. Mas existem dois caminhos um pouco comuns, né? Ou a pessoa vai ter realmente muitos problemas de autoestima, de insegurança, de lidar consigo mesma, né? Ou ela vai ter muita raiva por não se encaixar, se tornar uma adolescente rebelde e não vai conseguir direcionar essa raiva direito. E aí o pai ou a mãe vão achar que o menino está se rebelando, vão querer piorar, a repressão, gente, é sempre um ciclo, né? Então os mecanismos de repressão, eles geram cada vez maiores conflitos e menores resoluções. Além da raiva ou da ansiedade, a ansiedade a raiva, né, é um mecanismo de explosão, a ansiedade é um mecanismo de implosão. Então a ansiedade pode gerar muito maior enrustimento, por exemplo. A pessoa pode ficar realmente mega enrustida, mega com medo de colocar aquela individualidade para fora, querer se encaixar de toda maneira, casar, ter filhos e ser uma família doriana e tá lá o quê? Pegando um monte de outros boys. Então também não é uma boa consequência, porque querendo ou não, essa pessoa pode magoar muitas pessoas à volta dela e inclusive se magoar diariamente, tendo que forçar-se a ser algo que ela não é. Não são somente essas as consequências, mas essas são as mais graves e que eu acredito mais prejudiciais às pessoas que têm que passar por esse tipo de experiência. E mesmo nesses casos, como foi o próprio Neville, o que pode acontecer é que ao longo do tempo você entenda onde está essa sua força, entenda a sua própria individualidade. No caso dele, inclusive, ele precisou passar a estudar longe da família, ficar pelo menos um ano longe deles por ano, para poder se desvincular um pouco dessa visão que ele tinha de mundo e entender a visão que ele mesmo tinha. E nesse caminho encontrar uma força, encontrar a sua força interior e no final conseguir ainda destruir o Horcrux, cara.
Mó papel importante que ele teve na história nesse contexto. Então eu acho que seria interessante a gente parar para pensar nesse paralelo e realmente parar para entender os malefícios que podem vir de uma família que não consegue entender ou aceitar o tempo de alguém, não só em questões de homossexualidade, mas em diversas questões. E principalmente em tempo atual, é importante a gente pontuar também que não existe cura para a individualidade de cada um. O que a gente pode fazer é respeitar, aceitar e fazer o máximo com que essa pessoa se sinta inclusa, para que ela precise de menos dificuldade para se colocar na sociedade da forma como ela é. Então, não se cura pessoas se a doença dela for ser simplesmente diferente do que você espera. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele gostei, compartilha com as outras pessoas, porque estamos precisando falar sobre esse assunto atualmente. Por mais que, como eu disse, eu não tenha feito nenhum vídeo a esse respeito, eu acho que é um assunto muito importante pra gente nos posicionar a respeito. Então eu estou aqui me posicionando, mesmo que eu esteja cometendo algum engano. E se você quiser continuar participando desse projeto, revisitando Hogwarts com a gente, como eu disse, ainda dá tempo. A próxima leitura é a Câmara Secreta. O prazo de leitura é até agora o fim do mês de setembro. E a próxima live vai ser no comecinho de outubro. Eu vou passar as datas para vocês, participem, interajam com a gente lá no canal do Fanatic. E depois eu vou trazer aqui algumas discussões que forem legais do que a gente conversar a respeito dos livros. Ok? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês.